Carta de Paulo aos Efésios, quando os irmãos encontrarem, localize por gentileza o capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, vamos ler do verso de número 14 e vamos finalizar no verso de número 21. Quantos irmãos e irmãs encontraram Carta de Paulo aos Efésios e podem manifestar com amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Queridos, nós estamos diante de um texto muito importante. Aliás, nós estamos diante de uma carta que é muito profunda. Eu, particularmente, faço questão de todos os anos ler a carta aos Efésios por aproximadamente de 3 a 4 vezes. A carta de Paulo aos Efésios, ela me converteu, devido ao seu aprofundamento do Evangelho. Podemos observar que Paulo, nesta carta, ele traz o fundamento do Evangelho, as bases que sustentam o Evangelho. Quais são essas bases? Criação, queda, redenção e glorificação. Do capítulo 1 ao capítulo de número 6, Paulo faz questão de trazer e explicar essas bases que contém o Evangelho e que também sustém o Evangelho. A carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em duas partes. Podemos observar essas duas partes do capítulo 1 ao capítulo 3 e do capítulo 4 ao capítulo 6. Essa carta, ela é riquíssima e é considerada por muitos estudantes da palavra como a princesinha da carta de Paulo. Nós podemos observar do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Paulo faz questão de pontuar todas as coisas que Deus fez por meio da pessoa de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo na vida da igreja. E do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo nos convoca a andar, ele roga do capítulo 4 em diante, a andarmos segundo a nossa vocação com dignidade. Então essa carta é esplêndida. Se você observar o capítulo de número 1, Paulo faz questão de pontuar que ele é apóstolo de Cristo Jesus, não por vontade humana, mas pela vontade de Deus. Ele chama a atenção dos Efésios dizendo que eles eram de fato habitantes da cidade de Éfeso, mas não somente isso, eles também eram habitantes da cidade celestial em Cristo Jesus. Esta carta é muito rica, essa carta é esplêndida. É aqui que Paulo fala que o crente, ele vem para a igreja não para receber
receber bênção. Não, Paulo fala aqui, no capítulo de número 1, verso 3, o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo fala, o crente não vem para receber bênção, o crente vem para o culto para compartilhar a bênção. O crente vem para o culto porque já foi abençoado por Deus. No capítulo 1 nós podemos observar, são ricas bênçãos que Deus, por graça, depositou a nós. Paulo escreve que nós não merecíamos, mas por graça Ele nos escolheu. Além de nos escolher, Ele nos santificou. Capítulo de número 1. Além de nos santificar, Ele pôs em nós o selo do Espírito Santo, dizendo, vocês não podem se vender, porque vocês são propriedades exclusivas de Deus. Além de nos selar, Paulo fala que a igreja foi predestinada para a salvação. Paulo não fala que o crente foi predestinado, mas a igreja está predestinada. Como o trem que sai de estudante e está predestinado a chegar na luz. Se você estiver dentro do trem, você chegará lá. Paulo fala, a igreja está predestinada para o céu. E se você fizer parte dela, você também estará. Além de ter nos predestinado, Paulo fala, Ele também nos amou. Ele nos amou e enviou o seu único Filho por nós para nos resgatar. Além disso, de amor, de santidade, de zelo, de predestinação, Ele também remiu a igreja. Ele depositou graça na igreja. Ele deu sabedoria e prudência ao crente. Ele já te abençoou. Então, se você não trocou o seu carro esse ano, fique tranquilo, irmão. Deus já liberou todas as bênçãos espirituais para a sua vida. Você é uma bênção dos céus. O dia que você estiver triste, cabisbaixo, mas Deus não me ama, Deus não me quer, leia a carta de Paulo aos Efésios, para você ver quantas bênçãos Ele já depositou sobre a sua vida. Além disso, no capítulo de número 2, Paulo fala da graça preciosa, não a graça barata, mas a graça valiosa, a graça que nos salva e nos transforma. Esta graça, Paulo diz, quem merecíamos, pois estávamos presos e mortos em nossos delitos e pecados. O que um morto pode produzir? Me diga. Uma coisa só, morto só pode produzir mau cheiro. Meu Deus, Paulo fala, nós estávamos mortos em nosso delito, em nossos pecados, mas por graça, Ele foi lá e nos vivificou. Soprou graça aos nossos corações e hoje, pela graça de Deus, nós somos selados e nós somos transformados. Paulo fala, e por essa graça Ele quebrou, Ele destruiu o muro que nos separava. O muro chamado Soreg, lá do templo de Salomão, e depois reedificado por Herodes. Havia um muro ali que fazia separação entre judeus e gentios. E havia uma placa nesse muro chamado Soreg, um sinal, uma sinalização, dizendo que todo gentio, se ultrapassasse esse muro, estava sujeito a ser apedrejado. O gentio tinha que olhar e contemplar o templo pelo lado de fora, enquanto o judeu poderia entrar. Mas também havia separação dentro do templo, separação para as mulheres
e também para os homens. Paulo fala, em Cristo, esse muro em separação foi totalmente derribado. Quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasga, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. É Deus sinalizando, ei, é Deus mostrando, ei, estou liberando a graça, e na graça agora há espaço para todo mundo. Agora vocês são família de Deus, todos têm acesso ao trono de Deus, irmão, e isso tem que trazer alegria ao nosso coração, porque antes nós, como Paulo diz nessa carta, estávamos separados, mas hoje, por meio de Cristo Jesus, temos acesso ao trono da graça de Deus. É pela graça, não por seus méritos, é pela graça, é pelo que Cristo fez por nós. E no capítulo de número 3, Paulo ora para essa igreja, pedindo que o Espírito Santo pudesse aplicar essa palavra no coração da igreja em Éfeso. Essa igreja era cara para Paulo. Paulo chega para plantar essa igreja, Atos 19, Lucas faz questão de pontuar, na sua terceira viagem missionária. Paulo, depois de ter estado em Jerusalém, ele vai fazer a sua terceira viagem missionária, e ele se dedica mais tempo na plantação da igreja em Éfeso. Ele chega lá, assim diz o historiador Lucas, ele encontra com 12 homens que conheciam o batismo de João. E ele pergunta, vocês conhecem o Espírito Santo? E aqueles homens dizem a Paulo que nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. Paulo faz uma oração. E por meio da graça de Deus, por meio do poder de Deus, o Espírito Santo cai sobre os 12 homens. E eles começaram a falar em línguas e em profetizar. Eles acompanham Paulo. Paulo vai para as sinagogas e fica ali pelas sinagogas todos os sábados, explicando, ensinando e persuadindo os judeus a respeito de Cristo como o Messias. Só que alguns judeus ficaram com raiva de Paulo, ficaram com inveja de Paulo, mas é para ficar mesmo. Imagina só, na sinagoga, todos os sábados, com aproximadamente 12 judeus, chega um homem chamado Paulo e tem uma oportunidade de edificar a sinagoga, de falar alguma coisa, e aquele homem traz uma palavra na autoridade do Espírito Santo. Os 12 é impactado, e no outro sábado não tem 12, mas 24, porque todos se comprometeram em trazer mais um. O culto ou a liturgia da sinagoga, que era morta, era apática, agora tem o poder do Espírito Santo. A sinagoga começa a crescer. É para ficar com raiva desse Paulo mesmo, mas Paulo, sendo expulso da sinagoga, ele não faz como muitos de nós. Quer saber de uma coisa? Eu vou parar, já que há barreira para pregar o evangelho, já que a vizinha fechou a porta na minha cara, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, eu vou embora. Por quê? Porque não é para eu pregar mais. Mas Paulo não. Paulo é ousado. Fecha a porta da sinagoga, ele aluga uma escola, a escola de Tirano. Diz os historiadores que Paulo passava aproximadamente de 11 da manhã até 5 da tarde ensinando teologia, ensinando a Bíblia para aquela comunidade. Éfeso é impactada.
O poder de Deus está sobre aquela cidade. Por quê? Porque experimentam o genuíno evangelho, irmão. Evangelho que não tem Bíblia é falácia. Evangelho de fato tem Bíblia. Evangelho de fato tem o poder de Deus. E aquela cidade é avivada. Aquela cidade é impactada. Porque, de fato, o avivamento procede quando tem, de fato, homens de pé com a Bíblia aberta. Foi assim no tempo de Esdras, foi assim no tempo dos profetas, e assim também aconteceu com Paulo. Ele está ali ensinando a Bíblia, e diz Lucas que toda a Ásia ouviu falar sobre a palavra de Deus por causa do apóstolo Paulo. Quando eu leio Paulo, pesquiso Paulo, eu fico constrangido, porque é nesse período que Paulo escreve a igreja de Corinto, e também que Paulo escreve a igreja de Roma, ou a igreja em Roma, e ele diz para a igreja em Roma o seguinte: eu quero que vocês me ajudem. Para quê, Paulo? Me ajudem para que eu possa chegar na Espanha, porque eu quero pregar o evangelho na Espanha. Mas por que, Paulo? Sabe por quê? Aqui não tem mais para quem eu pregue. Todo mundo já ouviu o evangelho. Tudo porque um homem decidiu ser usado por Deus e não parar em meio caos. O que tem te impedido de pregar o evangelho na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na vizinhança? Eu passei por perseguição, apedrejamento, naufrágios, mas não parei de pregar a palavra do Senhor. Diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso 20, Lucas diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, mas não só crescer, porque crescer é mais fácil, mas ela crescia e perseverava. A palavra crescia e perseverava. Paulo fica 2 anos em Éfeso e planta essa igreja, e os efésios têm um impacto com a glória de Deus, tem um impacto com o poder de Deus. Essa cidade foi tão transformada que Lucas faz questão de mostrar que enquanto Paulo estava pregando por 2 anos em Éfeso, muitos feiticeiros levavam seus livros em praça pública e queimava, dizendo: o Deus que eu prego desses livros, os feitiços que eu faço a partir do conhecimento desses livros, não são mais suficientes. Manda Cristo, Paulo, manda esse poder dos céus. E a cidade foi impactada, porque o Senhor se fez presença. Tudo porque uma igreja amava a palavra, vivia a palavra e pregava no poder da palavra e do Espírito. Ainda é a palavra que vai salvar os seus parentes. Ainda é o poder da pregação da palavra que vai transformar a sua vida. Pregue com testemunho, mas pregue com sua palavra. Abra sua boca. Jesus disse que é para abrir. Abra a boca, porque Ele vai de fato fazer você lembrar de tudo aquilo que você tem aprendido por meio da palavra. Éfeso, meus irmãos, foram tão impactadas que foi ali que Paulo, durante o dia, ensinava a palavra, à noite visitava os irmãos, mas não poderia estar em todos os lugares, porque ele não era onipresente.
E diz Lucas que levavam os lenços e aventais de Paulo, colocava sobre os enfermos, porque ele não poderia estar ali naquele local, e os enfermos de fato eram curados. Não era por causa dos aventais, não eram por causa dos lenços, eram por causa do poder do Espírito, por meio da exposição da palavra que esse homem começou anos atrás. Éfeso é impactado pela palavra, Éfeso é impactada pelo amor, e o Senhor visita essa cidade e essa igreja de forma extraordinária. Paulo pôs em seu coração sair de Éfeso e ir para Jerusalém, levar donativos e ofertas para os crentes que estavam sendo perseguidos lá. Porque a palavra gera isso em nós de fato. A palavra gera em nós esse comprometimento de trabalhar em justiça, de entender, enquanto o evangelho está aqui crescendo e avançando, Deus está salvando, eu preciso olhar para aqueles também que necessitam. Paulo tinha esse olhar missionário. Por quê? Porque ele sabia disso. A mensagem de Miqueias, profeta Miqueias, estava no coração de Paulo, e ele sabia que foi chamado também para viver a justiça social, o evangelho social, ajudar aqueles que não têm condição. E isso, meu irmão, justiça social não está ou não é de pauta direita ou pauta da esquerda, não. É Ele quem nos ensina a olhar para aqueles que necessitam e ajudar. Paulo tem essa visão, por isso coloca no seu coração em ir para Jerusalém ajudar essa igreja. Chega em Jerusalém, é preso, é conduzido para Roma, está preso em Roma, esperando o seu julgamento, e preso em Roma, ele escreve esta carta na qual nós lemos. E ele faz os efésios se lembrarem desse poder por meio da graça, do capítulo 1 ao capítulo de número 3. E fala para os efésios também, do capítulo 4 em diante, continuar tomando posse dessa bênção. Porque o evangelho é assim, ele vem, salva, transforma. O que nós poderíamos dar? Nada, mas veio de graça. Agora que você é salvo, estamos aprendendo aqui todas as quartas com o pastor na carta de Tiago. Agora que nós somos salvos, temos de fato de mostrar para o mundo que somos salvos, executando as boas ações, as boas obras. E Paulo, ele está aqui mostrando mediante a escrita dessa carta. E chegamos aqui no capítulo 3, verso 14. Depois de falar das bênçãos do evangelho na vida da igreja, ele se coloca de joelho. E em joelho ou de joelho, ele ora ao Senhor. E é interessante que o judeu não orava de joelho. Você pode observar em Lucas 18, aqueles dois homens que estavam ali de pé, orando. Eles estavam ali, o fariseu e o publicano, de pé diante do Senhor. Mas a oração de joelho significa um ato incomum. A oração de joelho significa que você quer de fato extrema, ou simbolizar, ou passar, ou expressar extrema sinceridade e devoção. O comum para o judeu é orar de pé. Paulo está ajoelhado e orando. Por quê? Porque eu não quero ser comum. Eu não quero ser o ordinário, eu não quero ser o fluxo, eu quero ser contra o fluxo. Se eles oram dessa forma, eu quero me entregar, fazer como Esdras se ajoelhou e pediu perdão pelo pecado de Israel. Fazer como Jesus, no Getsemane, ele se ajoelhou e pediu ao Pai para estar com ele. Fazer também como
como Estevão, todos estavam acusando. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele se ajoelhou, olhou para o céu e Cristo estava lá de braços abertos. Por quê? Porque ele saiu do comum, ele saiu do ordinário, ele saiu daquilo que todo mundo estava fazendo. Faça para Deus o que ninguém está fazendo e receberá você de Deus o que ninguém está recebendo. E Paulo vê isso e ele se coloca em oração de joelho e pede ao Senhor. E ele faz questão de pedir ao pai da família. Olha que coisa extraordinária. Paulo entende que a família é de fato a igreja. E Paulo ora por 3 coisas magníficas, do capítulo 3, verso 14 ao 21, nós temos aqui uma escadinha. Pensa aí numa escadinha. Primeiro degrau, Paulo vai falar e vai pedir para que o Senhor fortifique essa família que é a igreja. O segundo degrau, Paulo vai falar também sobre esse amor de Deus sendo enraizado no coração da igreja. E o terceiro degrau, ele vai falar sobre a plenitude do poder de Deus. Então, primeiro Paulo pede fortalecimento, segundo Paulo pede para que o amor seja derramado, e terceiro Paulo pede para que a plenitude de Deus seja visível na igreja. Capítulo 3, 16 e 17, você pode ver aí na sua Bíblia. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido. Primeiro degrau, fortalecimento. O que é isso? Isso é, de fato, um privilégio para o crente caminhar no poder do Espírito Santo e com Cristo no seu coração. Paulo pede isso para que o Espírito Santo possa abrir a mente da igreja. Os crentes já eram templo de Deus, templo do Espírito, habitação de Cristo. E por que Paulo pede fortalecimento? Porque Paulo está pedindo para que eles possam estar, de fato, intensificados no Evangelho. Irmão, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Douglas, o meu ano foi frustrado. Eu não consegui passar no vestibular. Douglas, eu não consegui conquistar a casa do ano. O meu ano foi frustrado. Eu abaixo a cabeça, peço misericórdia ao Espírito Santo e falo: irmão, sabe o que é ter de fato um ano frustrado? É você começar o ano de 2024 e terminar o ano de 2024 com o mesmo conhecimento de Deus que você iniciou. Não mudou nada, não cresceu em nada, não aprendeu nada, não aprendeu um novo atributo de Deus, não aprendeu nada. Isso é um ano frustrado. É você terminar o ano com o mesmo conhecimento raso. Paulo está falando aqui: eu oro, não de pé, mas de joelho, de forma extraordinária, e peço a Deus para fortalecer vocês, ou seja, intensificar vocês no crescimento. Certa vez, fazendo meu seminário no ano de 2015, no Rio de Janeiro, minha professora teóloga diz assim: Douglas, eu quero passar um trabalho para vocês. E eu quero que vocês façam um levantamento de todas as orações do apóstolo Paulo. E eu quero que vocês me tragam quais foram os pedidos pessoais do apóstolo Paulo. Eu passei a noite desesperado, irmão. Copiei no meu caderno de espiral as orações de Paulo e tentei procurar, porque não encontrava. Mas não vai achar mesmo, porque tudo que Paulo pede tem como fim o Evangelho. Tudo que Paulo pede tem como fim que o Evangelho progrida.
aleluia, ele diz: eu não considero e não tenho a minha vida por valor em hipótese alguma, a não ser que eu de fato seja usado por Deus. Paulo diz: Senhor, eu oro para que essa igreja cresça em intensidade, em conhecimento da tua palavra. Irmão, de janeiro até hoje, passaram-se 4.380 horas. Se Deus extrair essa hora da sua vida e colocar na balança dele, quanto de peso tem dessa hora que você dedicou ao conhecimento da Bíblia, ao conhecimento da verdade? Não jogue a sua vida fora. É uma vida só. Acabou. Não tem mais nada. Senhor, me dá mais uma chance. É uma vida só. Acabou. Olhe para o seu redor, os seus amigos. Olhem para o seu redor, os seus parentes. Olhem para os jornais, as pessoas que estão indo embora dia após dia. Deus nos chama a nossa atenção para nos despertarmos por meio do evangelho genuíno. Ei, é uma vida só. Se entregue única e exclusivamente ao Senhor. Não desperdice a sua vida, não jogue sua vida fora. 4.000 horas, falta mais 4.300 e poucas horas. Decida viver para o Senhor. Viver para o Senhor. Jonathan Edwards, falando sobre administração do tempo, ele fala que esse tempo que Deus nos presenteou é um presente. Nesse tempo, nós temos que tomar as maiores decisões que vai desaguar na eternidade. Nesse tempo, nós vamos de fato decidir se nós estaremos eternamente ao lado de Cristo ou eternamente longe de Cristo. Paulo ora: Senhor, eu oro para que eles possam de fato estar selados e fortalecidos com poder. Além disso, Paulo ora para que eles possam estar também arraigados e alicerçados no amor. Olha o que Paulo fala: estando vós arraigados, alicerçados no amor, a fim de compreender o que, Paulo? Compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Irmão, a temática do amor não caducou. Jesus em sua essência ainda é amor. E Paulo fala para que essa igreja viva de fato o seu chamado, ela tem que estar plantada no terreno do amor. Essa igreja aqui sai do amor, abandona o seu amor. Apocalipse capítulo 2, você vai ver. E Jesus chama a atenção dessa igreja. Eu fico a me perguntar, era uma igreja já depois da morte do apóstolo, e Paulo está falando, vocês têm que estar arraigados. O que é arraigado? Criar raízes nesse terreno, cria raízes e também fundados, fundação, casa. Estamos aqui seguros nesse belo templo, por quê? Porque nós estamos fundados no amor. Então Paulo, ele é específico em trazer isso para a igreja, e essa igreja perde não, abandona o primeiro amor. Era uma igreja que orava, tinha dons, ortodoxia, ortopraxia, mas não tinha amor. Jesus se apresenta a essa igreja, Paulo já havia morrido e diz: volte a primeiras práticas, porque ainda a temática do evangelho é o amor. Se vocês não amarem, eu vou ir até vocês. Por quê? Porque o amor é a base. O amor é o terreno. É no amor, meu irmão. É no amor ou pelo amor que você vem ao culto nos domingos.
É por amor que você está aqui todas as quartas-feiras. Quantas pessoas começaram o ano aqui? Não, esse ano eu vou de fato me dedicar única e exclusivamente ao Senhor. Esse ano eu vou de fato fazer um curso de teologia. Esse ano eu vou de fato ler a Bíblia 2 vezes. Esse ano mais parou porque não teve as suas convicções no solo do amor. E Paulo fala, estejam arraigados e alicerçados neste amor. Foi o amor que impulsionou grandes missionários a saírem da sua casa, da sua vida. Foi o amor que impulsionou um missionário chamado David Brainerd, que morreu aos 29 anos com tuberculose. Gastou a sua vida entre os índios americanos. E hoje, Estados Unidos só é Estados Unidos porque lá atrás teve um jovem que entregou por amor toda a sua vida em devoção ao Senhor e pedia ao Senhor, gaste-me, Pai. Mas David, você é jovem, você pode casar, você pode ter um futuro, você tem apenas 25 anos, Senhor, eu quero ser gasto, Pai, porque eu tenho a consciência, mesmo que eu passe 30, 40, 50 anos aqui é muito pouco, comparado à eternidade ao seu lado, aleluias. Eu sei que muitos aqui não vão ser David Brainerd, muitos aqui não vão ser missionários, mas todos nós somos chamados a crescermos no amor, a lançarmos o fundamento e a raiz neste amor, para entendermos qual é de fato a largura, a altura, a profundidade desse amor que é muito intenso. É esse amor que Paulo fala que nenhum entendimento pode compreender. É um amor que doou, é um amor que deu. E Paulo chama essa igreja para estar nesse amor. Fortalecido, primeiro degrau. Arraigados em amor, segundo degrau. E finalizo agora por meio da plenitude de Deus. Paulo fala, Efésios 3:19, para que sejais tomados de toda plenitude. O que é a plenitude em Efésios? O que é a plenitude para Paulo? É o completar-se. Na figura, imagina só esse copo, ele não está completo, está faltando ainda água para completar. Quando a gente completa e ele transborda, isso é plenitude. É o que Paulo está falando. Eu sei, Senhor, que o Senhor já fez isso tudo. Eu sei que o Senhor já abençoou grandiosamente. Mas dá para completar um pouquinho mais? Dá para encher o tanque dele um pouquinho mais? Ele vive reclamando o Senhor, porque vem a pé para a igreja, porque tem dificuldade de pagar as contas. Enche ele com o seu amor. Ela vive questionando dia após dia, por quê? Porque os filhos fazem bagunça. Enche ela de amor para ela ter de fato a consciência que tem filho, enquanto muitas outras estão querendo ter filho e não tem. Enche ele um pouquinho mais, Senhor, que fica reclamando todos os dias que tem que trabalhar, que tem que pegar o trem lotado. Enche de amor para ele compreender que tem gente impossibilitada, que queria andar de ônibus, nem de metrô, nem de trem, queria pelo menos ter acesso ao ônibus, à bicicleta, mas não tem. Enche de amor, Pai. Dê a ele a visão de Cristo, dê a ele a plenitude, dê a ele o conhecimento, para ser grato ao Senhor. Ei, o Evangelho está sendo exposto aos nossos olhos, e o Espírito Santo está nos convocando. Viva em amor, se funde nesse amor. Aí Paulo termina dizendo, ora, aquele quem? Cristo, que pode trazer mais, terminar de encher, ora ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele, Jesus, conforme o que? O seu poder
que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que o Espírito Santo possa invadir o seu coração, homem e mulher. Talvez você entrou aqui nessa noite e você colocou no seu coração: hoje, se de fato a palavra falar ao meu coração, eu vou me decidir. Vem subir o degrau, suba o degrau do amor, suba o degrau da intensidade. Ele não quer que você viva dessa vida que você está vivendo, uma vida tão normal, um cristianismo tão nominal. Tem mais, irmão, e Ele quer ministrar ao seu coração o amor dEle, que é largo demais, é alto demais, porque esse amor conecta o coração de Deus ao coração da igreja. Ele é largo porque pega de norte a sul, meu irmão, nos 4 pontos cardeais, ou seja, ele alcança todo mundo. Talvez você está aqui e seu filho está em casa, a sua filha está em casa. Este amor é largo demais e pode ir agora lá. Está nas boates de Mogi, esse amor pode invadir a boate e resgatar. Além de ser alto, largo, ele é profundo, porque ele vai lá no mais vil dos pecadores e ele salva. Talvez você fale para você: mas eu não sou digno, eu pequei, eu traí, eu errei. É esse que o amor quer pegar, porque ele é profundo. Ele pegou pessoas insignificantes que ninguém dava nada e ele pode transformar a sua vida hoje. Dê um passo para Cristo, se posicione nessa noite, porque Ele quer te transformar. Que Deus em Cristo abençoe grandiosamente os vossos corações.